Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Adilson Pera, falando aqui de novo para vocês de Direito Administrativo e hoje especificamente sobre concessão e permissão de serviços públicos. Esse assunto é importante, vira e mexe aparece em prova de concurso público, também em exame da OAB, e é um assunto que não é um assunto difícil, porque a concessão e a permissão de serviço público, ela é regulada por uma lei que é uma lei curtinha, é uma lei tranquila, que é a Lei 8987/95. Essa lei, 8987/95, é a lei que trata sobre concessão e permissão de serviços públicos e é a lei que regulamenta o artigo 175 da Constituição Federal. O artigo 175 da Constituição Federal, ele estabelece que incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos, direta ou indiretamente, por meio de suas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Sempre realizando licitação, conforme dispuser a lei. Essa lei, a qual se refere o artigo 175, é a Lei 8987/95. Tá? Como que a gente vai estudar esse assunto? A gente vai estudar de uma maneira bem direta, bem objetiva. Tá? Vamos ver um conceito comum que vale para concessão e também para permissão de serviços públicos. Na sequência, veremos características comuns da concessão e da permissão, ou seja, características que se aplicam tanto para concessão quanto para permissão. E por fim, características de cada uma delas, características da concessão e características da permissão, traçando o contraponto aí entre esses institutos. Tá legal? Beleza. Então vamos lá, vamos começar. A concessão e permissão de serviço público, primeira coisa, é regulada pela Lei 8987/95, que regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal. Tá? O que é concessão e permissão de serviços públicos? Vamos lá, um conceitinho comum, hein, que vale tanto para concessão quanto para permissão. A concessão e a permissão são espécies de contratos administrativos pelos quais o poder público delega a prestação de um serviço público a outrem, para que este o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, mas sob o controle do poder concedente. Tá? Então a concessão e a permissão são espécies de contratos administrativos, tá? Em que o poder público transfere a prestação de um serviço público a um terceiro, que venceu a licitação. Esse terceiro presta o serviço em seu próprio nome, por sua conta e risco, mas sob o controle do poder concedente. Tá? Olha, primeira informação importante. Poder concedente, quem é? É apenas a administração direta. Então, poder concedente é União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Poder concedente é apenas entes políticos. Então, a autarquia não é poder concedente. Fundação não é poder concedente. Empresa pública e sociedade de economia mista não são poderes concedentes. Poder concedente é apenas União, Estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Tranquilos? Joia. Vamos dar uma olhadinha agora naquelas características comuns da concessão e permissão. Então vou colocar assim aqui, ó. Características comuns, tá? Da concessão e da permissão. Vou colocar por itens para ficar mais fácil para a gente. Então, item 1. Pessoal, o item 1, você já tem que tomar cuidado que é pegadinha de prova, tá? O item 1 é o seguinte: a administração, o poder concedente, transfere à concessionária ou permissionária a prestação do serviço público.
mas a titularidade do serviço continua pertencendo ao poder concedente. A titularidade do serviço não se transfere, continua com o poder concedente. Ô Pera, mas peraí, parece que você cai em contradição. Porque lá no conceito comum que você deu, você falou que elas prestam o serviço em seu próprio nome, por sua conta e risco. Ué, se elas prestam o serviço em seu próprio nome, como elas não são titulares do serviço que prestam, já que a titularidade não é transferida? Prestar o serviço em seu próprio nome é uma coisa. Ser titular de um serviço público é outra, diferente. Tá? Ser titular de um serviço público é ter competência legal ou constitucional para a sua prestação. É uma competência específica, prevista em lei ou na Constituição para desempenhar aquela atividade, para prestar aquele serviço. E a competência da concessionária ou da permissionária, ela decorre de lei, ela decorre do contrato, e não da lei ou da Constituição. Quer ver um exemplo? Olha só. Aqui em São Paulo, quem presta o serviço de energia elétrica para a gente é a Eletropaulo, concessionária de serviço público. Então a Eletropaulo presta o serviço de energia elétrica em seu próprio nome por sua conta e risco. Porque se ela causa um dano a particular, quem responde é ela, e não o poder concedente. Certo? Então ela presta em seu próprio nome, Eletropaulo, por sua conta e risco. Mas a Eletropaulo é titular do serviço que presta? Não. Porque a Constituição ou a lei não disseram incumbe a Eletropaulo o serviço de energia elétrica. A Constituição, no artigo 21, estabeleceu incumbe à União o serviço de energia elétrica. Então a União é titular do serviço de energia elétrica. Tá legal? Então o que você tem que guardar nesse item 1? Que é transferida a prestação do serviço público. A titularidade do serviço não se transfere a concessionário ou permissionário. Continua com o poder concedente. Tá legal? Beleza. Item 2. Concessionárias e permissionárias não integram a administração pública, nem direta, nem indireta. Concessionárias e permissionárias de serviços públicos não integram a administração pública, nem direta, nem indireta. Item 3. As concessionárias e permissionárias respondem, em regra, de forma objetiva pelos danos causados a terceiros em decorrência da prestação do serviço público. Tá? Então elas respondem em regra de forma objetiva porque são particulares prestadores de serviços públicos. Isso está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Responsabilidade civil do Estado e também daqueles que atuam em seu lugar, nós veremos em aula mais adiante. Tá legal? Beleza. Item 4. Os bens que pertencem à concessionária ou permissionária, a rigor, são bens privados. Mas, quando afetados à prestação de um serviço público, eles são considerados como se público fossem. E sendo assim, não podem ser penhorados, não sofrem uso capião, tá? Então, seus bens, embora privados, são considerados públicos quando afetados à prestação do serviço público. E sendo assim, não podem ser penhorados, não sofrem uso capião, etc. Tá legal? É claro que você tem que se atentar na questão se o bem está afetado ou não, para você saber se ele é considerado público ou não. E claro, a questão ela tem que te dar essa informação, para você saber se o bem que pertence à concessionária ou permissionária é considerado como se fosse público, se estiver afetado, ou não, quando não estiver afetado. Tá certo? Agora, pode ocorrer do poder concedente necessitar do bem da concessionária no término do contrato, para que o poder concedente possa dar continuidade à prestação do serviço. Então, para o poder concedente continuar aquela prestação de serviço, ele precisa de um bem da concessionária, ele precisa de um bem da permissionária. Isso quando acaba o contrato, no final do contrato. E aí ocorre a transferência desse bem
da concessionária ou permissionária para o poder concedente. Tá? Essa transferência, que pode ser indenizada ou não, recebe o nome específico de reversão. Isso é importante. Então eu vou colocar aqui no item 5, reversão. Reversão. Vou colocar aqui um pouquinho a borrachinha aqui. Refazer, item 5, reversão. Pera, o que é a reversão? Vamos lá. Reversão ocorre na extinção do contrato independente do motivo e consiste na transferência dos bens da concessionária ou permissionária para o poder concedente, quando este necessitar de tais bens para dar continuidade à prestação do serviço público. Tá bom? A reversão é indenizada ou não? Depende, tá? Depende. Pode ser indenizada ou não, dependendo da previsão contratual. Dá uma olhadinha, gente, lá no artigo 36 da Lei 8987/95. Artigo 36 da Lei 8987/95. Tá legal? Ele conceitua a reversão. Estas 5 características que nós vimos aí, tanto se aplicam para a concessão, como também para a permissão. Então, são características comuns da concessão e da permissão. Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou colocar aqui características da concessão. Características da concessão. Primeira característica da concessão de serviço público. A concessão do serviço público pressupõe um contrato de maior valor, com altos investimentos. Tá? Então a concessão ela pressupõe um contrato de maior valor, com altos investimentos, firmado por um prazo maior. A lei 8987/95, ela não estabeleceu valores, ela não estabeleceu prazos, diferente do que ocorre com a PPP, parceria público-privada, que é uma espécie de concessão, né, chamada concessão especial. Lá, no contrato de PPP, foi estabelecido prazo, mínimo 5 anos, máximo 35 anos. Foi estabelecido valor também, no mínimo 20 milhões, só pode ter PPP com valor de 20 milhões para cima. Agora aqui a lei geral, a 8987/95, não estabeleceu valores, não estabeleceu prazos, mas isso se pressupõe, tá, de acordo com a doutrina. Então se pressupõe que a concessão tem um maior valor, né, um contrato de grande vulto e que tenha havido altos investimentos. Tá bom? Outra característica da concessão: licitação prévia na modalidade concorrência. Então fique ligado que há uma modalidade específica na concessão, que é a concorrência. 3. A concessão ela é firmada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A concessão é firmada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Tá? Pessoa física não pode ser concessionária, embora possa ser permissionária, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá bom? Item 4. Não há qualquer precariedade no contrato de concessão. A concessão é contrato administrativo típico, sem qualquer precariedade. Tá? Opera, o que é precário, hein? Gente, é precário o que não tem prazo determinado e pode ser extinto a qualquer tempo sem indenização. Isso é que é precário. Tá? A concessão não é precária. Tá legal? E por fim, a extinção do contrato de concessão pode receber nomes específicos. A extinção do contrato de concessão pode receber nomes específicos. Quais são esses nomes específicos? Pera, isso cai muito em prova. Encampação e decadência. Qual a diferença de encampação para decadência? São 3 diferenças.
A encampação, ela ocorre por motivo de interesse público, gera indenização e necessita de lei específica. Tá? Então tome nota. A encampação, ela ocorre por motivo de interesse público, gera indenização e necessita de lei específica. Agora, a decadência ou caducidade ocorre por motivo de inadimplência do contratado, não gera indenização e não necessita de lei. Tá? Então, a decadência ou caducidade ocorre por motivo de inadimplência do contratado, não gera indenização e não necessita de lei. Tá legal? Tome cuidado com esses conceitinhos, porque eles aparecem bastante nas provas, tá? Então, olha só. Encampação, que também é chamada de resgate, tá? Não se confunde com a decadência, que também é chamada de caducidade. Tá legal? Tranquilos? Revisão. Encampação, interesse público. Decadência, inadimplência do contratado. Encampação, gera indenização. Decadência, não. Encampação, precisa de lei específica. Decadência, não. Não precisa de lei, nem específica, nem geral. Tá legal? Muito bem. Agora, vimos aí características da concessão, né? E agora veremos características da permissão. Então vamos lá. Características da permissão. Muito bem. Item 1. A permissão pressupõe um contrato de menor vulto, com baixos investimentos. Então, concessão era grande vulto, alto investimento. Permissão é menor vulto, baixo investimento. Beleza. Item 1, já foi. Item 2. É necessária realização de prévia licitação em qualquer modalidade cabível. A concessão era só concorrência, a permissão admite outras modalidades. Tá? 3. A permissão pode ser firmada com pessoa jurídica ou pessoa física. A permissão pode ser firmada com pessoa jurídica ou pessoa física. Tá legal? Item 4. A permissão de serviços públicos é precária. A permissão de serviços públicos é precária. Ou seja, ela é firmada sem prazo determinado e pode ser extinta a qualquer tempo sem indenização. Isso é que é precário. Tá legal? A doutrina ensina que a permissão eventualmente pode ser firmada com prazo determinado. E aí a sua extinção antecipada pode gerar direito à indenização. Mas aí essa permissão recebe um nome específico de permissão qualificada ou condicionada. Tá legal? Então não tem como errar. Porque se aparece lá na tua prova, permissão de serviços, ponto, é a precária. Se aparece permissão qualificada ou condicionada, aí é a não precária. Tá legal? Muito bem. E por fim, item 5. A extinção da permissão de serviços públicos não recebe nomes específicos. Embora o artigo 40 da Lei 8987/95 tenha denominado de contrato de adesão, né? tenha utilizado a expressão revogação. Então a extinção do contrato de permissão não recebe nomes específicos, mas o artigo 40 utilizou a expressão aí revogação. Revogação normalmente é utilizado para ato administrativo e não um contrato, tá? A própria lei, no mesmo artigo 40, chamou a permissão de serviço público de contrato de adesão.
falou que ela é formalizada por meio de contrato de adesão. Você tem uma certa divergência aí com relação à natureza jurídica da permissão de serviços públicos. Há autores que sustentam que por conta da precariedade da permissão de serviço público, ela teria uma natureza de ato administrativo, embora a lei tenha chamado expressamente de contrato de adesão, lá no artigo 40, tá? Lei 8987/95, tá bom? Então a lei chamou de contrato, mas a própria lei deu características de ato, né? Que é a precariedade, e falou que a extinção recebe o nome de revogação, que é usado para ato administrativo. O contrato eu rescindo, né? O contrato eu não revogo. Tá legal? Pera, mas para finalizar, isso cai numa prova. Eu coloco como contrato ou eu coloco como ato? Bom, depende de como a questão aparece na tua prova, né? Se aparece lá, de acordo com a lei, aí é contrato, porque a lei chamou de contrato. Mas se aparece de acordo com parcela considerável da doutrina, a permissão de serviço público tem natureza de ato administrativo. Tá? Se a questão simplesmente indaga a natureza jurídica da permissão de serviços públicos, sem especificar se ela quer posicionamento legal, previsão legal ou posicionamento doutrinário. E aí, pera? Bom, aí o que vale mais, a lei ou a doutrina? A lei, né? Então, para todos os efeitos, a permissão de serviços públicos tem natureza de contrato administrativo e por isso que a gente tratou aqui como um contrato administrativo. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Então, nesta aula nós vimos concessão e permissão de serviços públicos, um conceito comum, características comuns e também as diferenças entre concessão e permissão de serviços públicos. Uma rápida diferença agora, para a gente encerrar, entre serviço delegado e serviço outorgado, porque às vezes isso aparece em prova. Gente, o serviço delegado é prestado por concessionária e permissionária de serviço público, ao passo que o serviço outorgado é prestado por empresa pública e sociedade de economia mista. O serviço delegado, aqueles que o prestam, né, não são titulares dos serviços prestados. Já o serviço outorgado, aquele que o presta, que é a empresa pública e sociedade de economia mista, detém a titularidade. O serviço delegado é descentralização por colaboração, ao passo que o outorgado é descentralização por serviço, nome doutrinário, tá? Concessionária e permissionária não integra administração pública, empresa pública e sociedade de economia mista integra administração indireta. O serviço delegado é por prazo determinado, tá? Ao passo que o serviço outorgado é por prazo indeterminado, já que é prestado por empresa pública e sociedade de economia mista, né? Só um detalhezinho aqui nesse prazo determinado é que eventualmente a permissão pode ser firmada sem prazo, tá legal? E por fim, o serviço delegado, você tem um vínculo contratual, já que há um contrato de concessão, um contrato de permissão. Já no serviço outorgado, você tem um vínculo legal com o poder público, já que empresa pública e sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei. Tá certo? Muito bem. Pessoal, estão aí meus contatos. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Obrigado.